Amigos da TV Campos Floridos, estamos aqui na residência do Omar Negrão, ex-prefeito do município de Arapoti, ex-vereador do município, presidente da Câmara, contador, liderando a Orgacom aí há anos no nosso município. Uma pessoa ilustre, da qual a gente tem orgulho e honra de poder trazer nesse primeiro programa 10 minutos de entrevista. Omar, seja bem-vindo, é com muita satisfação que colocamos aqui você como o primeiro entrevistado do nosso programa 10 minutos. Muito obrigado, Diego. Eu gostaria de cumprimentá-los pela iniciativa da criação da TV Campos Floridos. Meus parabéns e sejam bem-vindos. Muito obrigado, Omar. E a gente gostaria de começar esse bate-papo falando um pouquinho da tua vida, né? Como que você veio parar aqui na nossa querida Arapoti, Omar? Na verdade, eu sou natural de Joaquim Távora, mas acabei com 1 ano e 8 meses indo residir em Quatiguá, onde permaneci até os 17 anos, quando terminei o 2º grau, técnico em contabilidade, e aos 13, com 13 anos eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade, e digo com muito orgulho, com 15 anos eu era gerente desse escritório. E com 17 eu comprei o meu escritório aqui em Arapoti. Eu, na verdade, não conhecia Arapoti, vim conhecer quando comprei o escritório. E isso foi em 1974, no dia 27 de fevereiro de 1974, onde permaneço até hoje e estou preparando aí os meus filhos para dar continuidade a esse trabalho. E por que Arapoti, Omar? O que te levou a escolher essa cidade? Então, é um fato assim bem interessante. O dono do escritório aqui em Arapoti também era de Quatiguá e havia trabalhado no mesmo escritório que eu. E quando eu terminei o 2º grau, a ideia era dar sequência aos estudos. Já tinha uma irmã morando em São Paulo e eu também tinha esse projeto. E a minha mãe, dentro da simplicidade, que eu digo com muito orgulho, vim de uma família pobre, talvez isso tenha forçado com que eu buscasse o sucesso assim, ainda muito jovem. E ela me disse, assim, com toda a simplicidade, que por que você não compra um escritório na região? E aí acabou essa notícia se espalhando, e o dono do escritório de Arapoti estava com interesse em vendê-lo. E aí acabou ligando lá em Quatiguá, nesse escritório que ele havia trabalhado, como eu, e me ofereceu. Aí vim até Arapoti, quando conheci Arapoti, e acabamos aí formalizando o negócio. Com 17 anos, então, né? Com 17 anos. E aí, o que você escolheu para viver, constituir família, ter os seus filhos, hoje todos formados? Fale um pouquinho dos seus filhos, da família, o caminho que eles tomaram. Então, na verdade, são 3 filhos. A Maria Catarina é formada em administração, ela fez o curso na FAI em Curitiba. A Maria Vitória fez direito em Itararé e durante todo o curso de direito e depois pós-graduação, ela sempre trabalhou como estagiária e depois até como um cargo de confiança no Fórum da Comarca. E o Negrãozinho, por último, fez contábeis na UEPG, em Ponta Grossa, e fez direito na Fajar. E tem 2 de seus filhos aí que estão seguindo teus passos, e também o Negrãozinho está buscando direito agora também, ou está meio dividido aí entre os dois? Isto é, a Catarina já está desde 2003, né? Então ela já tem praticamente 15 anos já de Orgacom. O Negrãozinho está desde 8 anos e agora concluiu o curso, foi aprovado no exame da ordem e também se estabeleceu com um escritório ali na rua Moisés Lupion, ao lado da panificadora do Yasser, e também tem atuado na área de direito. Omar, a gente sabe que você tão logo chegou aqui já começou a se envolver na política, né? Como que foi esse teu ingresso na política? Quanto tempo que você atuou como contador? Como que você foi criando teu laço de amizade aqui no município? Né? E o que te levou à política? Então, eu cheguei aqui em 1974, como já havia dito, o prefeito era o Emílio.
E aí já começou a formar um grupo político, o Luiz Fernando, que, né, desencadeou esse grupo, e me convidou, acabei já me filiando logo quase que de chegada, e até houve assim, uma grande possibilidade de já ser candidato a vereador na eleição de 1976, onde o Dirceu Novochadro foi eleito prefeito, em 1976. Mas aí, né, recém-chegado e com apenas 2 anos, eu cheguei à conclusão que não era o momento. E acabei, na época, apoiando, inclusive, o Luiz Fernando como vereador, e foi o mais votado, não pelo meu apoio, até pelo prestígio que ele gozava já na cidade. E aí você continuou, né, até chegar em 1988 e se lançar ao cargo de prefeito. Como que surgiu esse nome do Omar aí para ser o prefeito de Arapoti? Então, na verdade, em 82 eu fui candidato a vereador. E também fui o vereador mais votado na época. Né? É um fato assim curioso. Eu fiz também 382 votos, a mesma quantidade de votos que o Fernando havia feito na eleição passada. E na época, na verdade, não tinha esse... Hoje a lei orgânica do município diz que o presidente, e o regimento interno diz que o presidente é o mais votado. E na época não, era escolhido, o presidente era escolhido entre os eleitos, né? E eu fui eleito com 26 anos e fui escolhido como presidente da Câmara. Depois fui presidente da Câmara, depois secretário, depois líder do prefeito, que era o Luiz Fernando. E assim, pelo trabalho que eu desenvolvi como vereador, eu acabei ganhando essa condição de ser o candidato. Então, assim, tive um apoio praticamente maciço de toda a Câmara, dos parceiros na época, do próprio prefeito que apoiou a minha candidatura. Mas foi uma eleição disputadíssima. Eu venci com 88 votos. E assumiu esse cargo de prefeito, digamos assim, no momento em que Arapoti crescia, principalmente ali com os investimentos da Empacel, né, Omar? Você pode dizer que foi um momento assim de ouro para o município de Arapoti, né? Como que você avaliou esse teu tempo à frente da prefeitura, não só aqui para o crescimento de Arapoti, mas na sua visão também como crescimento pessoal? Então, na verdade, Diego, assim, são dois fatores. Um positivo e um negativo. Porque o sistema de redistribuição hoje de arrecadação, ele é bem complicado, né, para quem não conhece. Então, eu me elegi em 88, assumi no dia 1º de janeiro de 89, e quando assumi, na verdade, nós tínhamos uma inflação galopante. Eu me lembro que no meu primeiro ano de mandato nós chegamos a ter uma inflação de 80%. Então, era muito difícil de você planejar a execução de um orçamento, porque você... Né, o salário mínimo era corrigido, chegou um momento que era corrigido mensalmente ou trimestralmente, então você não tinha como planejar. E a questão da Empacel, que foi muito importante para o desenvolvimento de Arapoti, mas um fator negativo é que, de repente, Arapoti tinha 17 mil habitantes, quando eu assumi, de repente passou a ter 22 mil habitantes. Era gente chegando de todos os lados para se instalarem e busca de um emprego na obra, né? E aí não tinha arrecadação, na verdade, porque era só a fase da construção. Você tinha o ISS, mas antes mesmo do seu Zé Eduardo iniciar esse projeto, ainda quando eu era vereador e o Fernando prefeito, nós negociamos o ISS em Arapoti era 5%. E uma das condições para a instalação da nova unidade em Arapoti era que fosse reduzido o ISS. E eu acho que era assim, um pleito
né, significativo. E aí acabamos reduzindo para 2%. Então, mas sobre a mão de obra. Então, a arrecadação permaneceu quase que a mesma. E os problemas de educação, social, saúde, aumentaram consideravelmente. E a fábrica, na verdade, iniciou a construção, o serviço de terraplanagem iniciou no dia 20 de dezembro de 88, eu assumi o dia 1º de janeiro de 89, e ela foi inaugurada em agosto de 92, no último ano do meu mandato. Ou seja, 5 meses para o encerramento do mandato. Digamos assim, ficou com a parte ali... Só com a parte ruim. O prefeito Emiliano, que assumiu na sequência... Aí em 92, aí em 92 você faz... Tem um documento chamado DFC, que é a Declaração Físico-Contábil, que você apresenta, que ela define o índice de participação do município. Então, 92, 93, ela apresentou a DFC, e isso só foi ter algum significado em termos de arrecadação a partir de 94, mas relativamente a 5 meses de 92. Então, aí, a partir de 95, o município saltou. O índice de participação, quando eu entreguei o mandato, era 0,18. Aí, quando entrou o faturamento da Empacel de 93, ele saltou para 57. Então, mais que dobrou, né? Então, esse foi assim, mas as conquistas foram várias dentro de toda a dificuldade do sistema econômico, de inflação, mas a gente tinha muita ajuda, assim, muitos convênios, né? E eu me lembro ainda quando vereador, no mandato de 83, nós tivemos 2 programas. O PRAM, que era Programa de Ação Municipal, que os recursos eram do Banco Mundial, 50% a fundo perdido e 50% financiado. E tinha o Pró-Rural. O Pró-Rural, na verdade, contemplou 28 municípios no Paraná, e um deles foi Arapoti. E os 100% do investimento era fundo perdido. Construção de escolas rurais, das pontes do Apertado, os centros de saúde de Calógeras, do Cerrado das Cinzas, o Hospital Municipal, o Centro Social da Alphaville. Então, naquela época, né, que tinha muito recurso. Depois foi minguando, né? A gente sabe que sempre quando passava as últimas eleições, um dos nomes que o pessoal mais pedia era o seu nome, né? E você sempre foi deixando claro que não seria candidato, né? Isso você vê como um reconhecimento da população ao teu nome, e hoje você praticamente se afastou definitivamente da política, trabalha aí mais nos bastidores, né? Como que você vê esse reconhecimento da população e o teu trabalho atual hoje na política? Então, Diego, é verdade, isso é um orgulho e é gratificante. Eu me lembro aí das últimas 3 campanhas, e eu sempre trabalhando assim nos bastidores e tal. Então, o pessoal, né, vamos fazer uma vaca, vamos fazer uma pesquisa e tal. E sempre, nas últimas 3 eleições, o meu nome sempre aparecia entre o primeiro da lista. Claro que você fica, né, assim, até comovido, de certa forma, porque é um reconhecimento de tudo aquilo que a gente, né, representou para a cidade de Arapoti. Mas, né, eu, assim, decididamente resolvi me afastar, e eu devo muito à minha esposa, que ela era uma das condições que ela sempre colocava: não vai se envolver e tal, porque, né, cuida da tua vida profissional. Então, isso... e realmente eu consegui levar isso em frente. E realmente não tenho mais assim, interesse em participar diretamente, até indiretamente. Hoje eu estou assim, bastante... penso muito em assim, dar o apoio. Se evidentemente for assim, né, uma pessoa que a gente consiga ver que possa melhorar, que não é fácil, né, as condições do município, quem sabe. Bom, a gente deixa aí o microfone aberto, nosso tempo já está estourado. Agradecemos você por ter aberto
a porta aqui da sua casa para receber a nossa equipe da TV Campos Floridos. E esperamos novamente conversar contigo aqui em mais um 10 minutos para conversar de outros aspectos aí da sua vida pessoal, dos seus hobbies, dos seus afazeres. Falamos muito da parte política, mas teremos outra oportunidade de conversar sobre outros assuntos aí que eu tenho certeza que o Omar tem muita história para contar aqui da nossa querida Arapoti. Obrigado, viu, Omar? Olha, eu que agradeço, Diego, você, o Lé e a Fran, né, que dá o suporte, né, Fran, pela oportunidade, né, em ser o primeiro em fazer a estreia, então, dessas entrevistas. E, né, quero sempre me colocar à disposição da comunidade de Arapoti em participar. Quando eu digo assim que eu não pretendo participar da política em si, mas das ações. Né, a minha esposa recentemente dirigiu lá o Lar dos Idosos e conseguiu várias conquistas. E eu quero, sim, participar dessa maneira, sabe, ajudando. Esse é o interesse.